Bem-vindo a mais um vídeo de SCP. Galera, desculpa pelo tempo sem esse tipo de vídeo, mas voltemos aqui. Espero que gostem, e vamos continuar nossa saga. Então vamos às classes. Seguro. Os SCPs dessa classe são representados pelo esse ícone verde. Eles são fáceis de ser contidos. Não quer dizer que não apresentem ameaça, só que eles têm mais liberdade que os outros. Euclídeo. Esse é representado por um ícone laranja. Esses são os SCP que podem ser difíceis ou fáceis de ser contidos, tipo a classe do meio. Normalmente os novos SCPs descobertos iniciam com essa classe e a maioria são dessa classe. Keter. Represento por um ícone vermelho. Esse aqui são os SCPs difíceis ou quase impossíveis de conter. Eles são estáveis e representam perigo à humanidade. Existem outras classes como Talmiel, Apulium, neutralizado. Mas esses raramente aparecem, então esses são considerados as classes mais comuns. Então vamos aos SCPs. SCP-131. Olhos magnéticos, classe do objeto. Seguro. SCP-131A e SCP-131B, apelidados de EIPODs, ou olhos magnéticos. São duas criaturas pequenas em forma de gota, 30 centímetros de altura com um único olho azul no centro. SCP-131. A é a laranja queimada e SCP-131. B é amarelo mostarda. Possuem uma base semelhantes a uma roda, permitindo locomoção extremamente rápida até 60 metros em segundos, embora sem sistema de frenagem. Também conseguem escalar superfícies e já desapareceram em dutos de ventilação. Eles têm inteligência comparável à de gatos domésticos. São extremamente curiosos, balbuciam entre si e nunca foram vistos piscando, mesmo após 18 horas de gravação. Formam laços com quem os acaricia, seguindo essas pessoas até mesmo em áreas restritas. Apesar disso, conseguem detectar perigos e alertam seus companheiros balbuciando em pânico e segurando suas pernas. Por segurança, o vínculo com eles não é recomendado, pois pode distrair funcionários ou colocá-los em risco. Não necessitam de alimentação, cuidados ou descanso. Sua única necessidade parece ser estimulação visual. Foram encontrados em um campo do milho e levados ao sítio 19, onde foram classificados como seguro e recebem liberdade para circular. SCP-132. Deserto fragmentado, classe do objeto. Seguro. SCP-132 se apresenta na forma de uma série de tetraedros de vidro, cada um com lados de 10,3 centímetros. Cada amostra de SCP-132 parece conter uma área de areia de deserto. Ocasionalmente, escorpiões e outras criaturas do deserto entram nas áreas contidas pelas amostras de SCP-132, como se estes trechos fizessem parte de um terreno contínuo. Criaturas no interior de SCP-132 não demonstram perceber a existência de nada que esteja fora do objeto e, até agora, tentativas de influenciar as áreas contidas em SCP-132 fracassaram. Observações da vida animal contida em SCP-132 se mostraram inconsistentes. Grupos de amostras sequenciais apresentam consistência interna, e foi confirmado que os objetos representam áreas de todos os maiores desertos existentes. Não foi descoberto nenhum método para indicar a localização exata de cada amostra. Funcionários observando o SCP-132 são recomendados atentar para quaisquer característica no terreno capaz de identificar sua localização. SCP-133. Buraco instantâneo, classe do objeto. Seguro. SCP-133 é um conjunto com 613 discos pretos e cerosos, parecidos com papel, medindo 5 centímetros de diâmetro. Quando um desses discos é pressionado e esfregado contra uma superfície sólida, ele cria instantaneamente um buraco perfeitamente circular, como se tivesse furado o material. Ele pode penetrar até 61 centímetros de aço, mas funciona menos em materiais muito lisos ou densos. As bordas dos buracos parecem suaves, mas mostram sinais de manipulação em nível microscópico, o que ainda está sendo estudado. Foi descoberto após ser usado em furtos, e seu usuário conseguiu escapar de uma prisão aplicando um disco em seu próprio corpo, o que causou um incidente grave. Curiosamente, a caixa original onde os discos estavam guardados é imune ao efeito dos próprios discos, mesmo sendo feita de madeira comum, ou seja, SCP-133 cria buracos instantâneos e limpos em superfícies sólidas, agindo como uma ferramenta de perfuração extremamente avançada. SCP-134. A criança do olhar estrelado, classe do objeto.
seguro. SCP-134, apelidada de Stella, é uma garota asiática entre dados expurgados anos, com aparência física e necessidades biológicas normais para uma criança. O que a torna anômala são seus olhos. Em vez de globos oculares normais, ela possui duas cavidades negras cobertas por uma membrana resistente, 150 a 200 vezes mais forte que o normal, e sem pálpebras, o que impede de piscar. Ela não enxerga com esses olhos e exames não localizam retinas. No escuro, é possível ver estrelas e galáxias em seus olhos, como se fossem janelas para o espaço profundo. Embora nenhuma constelação tenha sido reconhecida, testes indicam que essas cavidades funcionam como portais ou terminais conectados ao espaço intergaláctico, com os pontos de saída mudando de posição periodicamente e movendo-se em velocidades superiores à da luz. A causa dessas mudanças ainda é desconhecida. Comportamentalmente, SCP-134 é dócil, cooperativa e se comporta como uma criança autista altamente funcional, apresentando resistência a mudanças e comportamentos repetitivos. Não mostra consciência de sua condição anômala e não sente diferença em seus olhos ao toque. Evita o uso do número SCP-134, associando-o à dor. Por isso, foi apelidada de Stella por um especialista infantil. Foi encontrada em um orfanato em Yokohama, Japão, sem informações sobre pais ou identidade. Desde então, está sob custódia da Fundação. Aprendeu inglês e braille, e continua em desenvolvimento sob cuidados especiais. SCP-135. Feto perigoso encontrado sob circunstâncias estranhas. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-135 é uma menina humana entre dados expurgados anos, permanentemente em posição fetal, incapaz de se mover. Seu corpo gera um efeito anômalo de crescimento celular acelerado e descontrolado num raio de 2,25 metros ao seu redor. Esse efeito causa câncer, tumores malignos, em animais, plantas e fungos com 100% de certeza. E mortalidade celular a 0,1 metro de distância. Células nunca morrem, o que inclui as mesmas. Por causa disso, SCP-135 está sempre coberta por uma massa viva de fungos, plantas, tumores e carne. Ela não possui pele normal. Seu corpo é revestido por uma crosta de matéria orgânica em crescimento contínuo. Internamente, pulmões, intestinos e diafragma estão rompidos por causa dos tumores, e tubos foram inseridos para drenar o excesso de matéria. Ela foi encontrada após uma massa tumoral gigante rolar de uma montanha e esmagar um alpinista. Dentro dessa massa, os agentes da Fundação localizaram o corpo de uma mulher na Inglaterra, a mãe verdadeira do SCP-135, completamente tomada por osteosarcomas. SCP-135 estava vivo dentro da cavidade torácica da mãe. A contaminação aconteceu quando todos os agentes que a capturaram desenvolveram câncer. A maioria morreu. Tentativas de destruir SCP-135 falharam, mesmo com armas, fogo, químicos e pressão. Por ordem dos supervisores A05, novas tentativas de destruição foram proibidas, pois seu efeito pode ter uso na produção de bactérias úteis. Ela possui atividade cerebral normal, mas não deve ser contatada nem estimulada. SCP-136. A boneca. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-136 é uma anomalia que envolve dois fenômenos distintos conhecidos como SCP-136-A1 e SCP-136-A2. Então vamos começar pelo SCP-136-A1. Tem a aparência de uma boneca pequena 10 a 30 centímetros, geralmente de sexo feminino, feita de materiais como argila, madeira, metal ou tecido. Cerca de 10% das vezes, a boneca é masculina. Ela não tem efeitos extraordinários a ser medidos. A espectrometria de massa não mostra anomalias no material da boneca. Quando a boneca é danificada, como perder a cabeça ou membros, ela desaparece e reaparece, com uma nova aparência, até 1 metro de distância. Testes de vaporização estão pendentes. Agora vamos à segunda parte. SCP-136-A2. A forma incorpórea. Tem uma forma humana incorpórea, com o gênero correspondente à boneca SCP-136-A1. A forma varia entre 1,9 e 2,1 metros de altura. Surge após SCP-136-A1 ser observado por cerca de 20 minutos. O fenômeno começa com uma risada de um indivíduo do mesmo gênero de SCP-136-A1. A risada é descrita como assustadora e dura de 5 segundos a 2 minutos, seguida por um período de silêncio. Quando aparece,
SCP-136-A2 se move lentamente 0,2 metros por segundo na direção de quem a observa. Se várias pessoas estão presentes, cada uma vê a forma indo em sua direção. Quando a forma se aproxima, a risada se intensifica e, ao chegar a 1 a 2 metros, a vítima geralmente fica paralisada de medo, desmaia ou se vê encurralada. SCP-136-A2 permanece imóvel até estar a cerca de 5 centímetros do observador. Momento em que emite um grito alto e desaparece. A forma tem uma boca exageradamente larga, com um sorriso torto, olhos quase totalmente vermelhos e insanos. Quando feminina, apresenta características físicas como uma cintura muito fina e seios grandes. Causa terrores noturnos em todos que a veem, com duração de até 6 meses. Pessoas afetadas geralmente não conseguem sair da câmara de contenção por conta própria. Indivíduos com históricos de desvios sexuais reagem de maneira mais intensa e negativa a SCP-136-A2. SCP-137. O brinquedo verdadeiro, classe do objeto. Euclídeo. SCP-137 é uma entidade anômala com uma habilidade muito perigosa e, ao mesmo tempo, bizarra, que é possuir brinquedos e transformá-los em versões reais, porém distorcidas, daquilo que representam. SCP-137 só pode possuir brinquedos. Ao fazer isso, ele transforma o brinquedo em uma versão real e funcional daquilo que representa. Exemplos: um urso de pelúcia vira um urso de verdade, agressivo. Um boneco soldado vira um homem armado e violento. Uma arma de brinquedo passa a atirar balas reais. Um pônei de pelúcia se transforma num animal grande, selvagem e potencialmente mortal. A área onde ele pode influenciar brinquedos é de 250 a 500 metros. Apesar de ser extremamente perigoso, SCP-137 não é inteligente. Ele não aprende, não tem memória confiável, e age de forma quase instintiva, como uma criança brincando, só que com consequências fatais. Foi encontrado após uma série de acidentes e mortes estranhas envolvendo crianças, culminando no testemunho de uma menina traumatizada que viu um homem nu em seu quarto. Quando capturado, estava na forma de um gorila, e depois foi encontrado possuindo um pônei de pelúcia antes de ser contido. Ou seja, SCP-137 é como um espírito caótico e infantil que transforma brinquedos em ameaças letais, agindo como se estivesse apenas brincando, mas com resultados reais e mortais. A falta de inteligência o torna menos manipulador, mas sua imprevisibilidade e poder tornam a contenção crítica. Atualmente ela está como uma princesa. SCP-138. O Homem em Agonia, classe do objeto. Seguro. SCP-138, também conhecido como o Homem em Agonia, é um ser humano imortal, mas de um jeito particularmente terrível. Ele está em constante sofrimento, com um corpo quase completamente destruído, e mesmo assim não morre. Ele tem mais de 4.000 anos. Foi encontrado em 2006, selado em um sarcófago próximo ao túmulo de Tutancâmon, no Egito. 1,5 metros de altura, magro, pele enrugada, corpo coberto por múltiplos ferimentos mortais, alguns auto-infligidos, outros infligidos por terceiros, órgãos atrofiados, músculos degenerados, sistema nervoso danificado, mas ainda possui campo bioeletromagnético estável, ou seja, ainda está vivo de forma inexplicável, clinicamente morto, mas ainda consciente e funcional. Não possui nenhuma capacidade regenerativa, os ferimentos não se curam, está em agonia constante, e já pediu eutanásia diversas vezes. Todos os métodos de execução falharam e ele não pode ser morto. Fala um dialeto antigo do Egito. As conversas revelaram pouco além de que seu sepultamento teve motivação religiosa. SCP-138 é um ser humano aprisionado em um estado de sofrimento eterno, incapaz de morrer e condenado a viver com o corpo destruído. Ele não regenera, não se cura, e não pode ser terminado, tornando-se um exemplo aterrorizante de imortalidade como maldição. A Fundação o mantém contido por segurança, mas também por compaixão forçada, já que nem mesmo a morte pode libertá-lo. SCP-139. Todos os olhos em Lucian, classe do objeto. Epache. Antes de ir ao SCP, vou explicar o que é a classe Epache. É um objeto ou indivíduo que é importante para a investigação e compreensão de uma anomalia, mas que não é anômalo em si mesmo. É uma ferramenta da Fundação para lidar com casos onde as anomalias não podem ser contidas diretamente, mas onde a investigação e os registros são essenciais. Agora vamos ao SCP.
SCP-139 é um caso misterioso e desconcertante envolvendo o desaparecimento de Lucian Sashi, uma funcionária da Fundação que atuava como especialista em segurança e consultora em reanimação esotérica no Sítio 97. O que transforma seu desaparecimento em algo anômalo são os elementos taumatúrgicos, indícios de fuga deliberada, lapsos informativos e o possível envolvimento extradimensional. Lucian Sashi, especialista em segurança da Fundação, envolvida com mágica, taumaturgia e reanimação esotérica. O evento central foi um desaparecimento sem explicação em abril de 1978. O arquivo foi morto e nenhum progresso foi feito desde então, e as investigações foram encerradas. 5 de março, 1978. Sashi se comporta de forma incomum, evitando contato com colegas. Passa 12 horas seguidas estudando registros esotéricos sobre linhas lei, magia de via e batida, provavelmente tipos de viagem mágica. Após o expediente, sai de casa a pé e desaparece da cidade de Albany. 6 de março, 1978. Uma trilha de passagem sugere que viajou até Topeka, Kansas. Testemunhas civis a chamam de traidora, embora ninguém explique por quê. 7 de março a 4 de abril. Relatos irregulares surgem de sua presença em várias cidades dos Estados Unidos em Salt Lake City, Lubbock, Tucson, mas sem padrão claro. Um carro alugado por ela sofre danos, o que sugere algum tipo de confronto. Última aparição conhecida é em Tucson, Arizona, envolvida em um incidente com a polícia local. Em 4 de abril, uma carta misteriosa supostamente enviada por Sashi é interceptada pelos agentes da Fundação dentro do USPS Correio. Há uma espécie de anormalidade cognitiva memética associada ao caso que distorce ou apaga dados, dificultando a investigação. Possível viagem extradimensional. Não confirmada, mas fortemente suspeitada. Após 4 de abril de 1978, nenhum dado confiável sobre Sashi pôde ser obtido. O estudo de materiais taumatúrgicos sugere preparação para algo deliberado, talvez uma fuga mágica ou sacrifício planejado. SCP-139 é um excelente exemplo de um SCP não violento, mas profundamente inquietante. Ao invés de uma ameaça física, ele representa uma ameaça à compreensão, um mistério que talvez envolva a traição, viagem interdimensional e magia esquecida. Lucian Sashi pode ter fugido, ou se sacrificado, ou transcendido. Ninguém sabe. SCP-140. Um registro incompleto. Classe Keter. Esse é um dos SCPs mais perigosos que existe e talvez o pior que falei até hoje. SCP-140 é um dos mais assustadores e inteligentes SCPs do tipo Infusar-D. E tem como foco um livro amaldiçoado e imutável que expande a história de uma civilização maligna, os Devitas, à medida que é alimentado com fluidos, especialmente sangue. Um livro de capa preta aparentemente comum, chamado Uma Crônica dos Devas, que descreve em detalhes a história de uma civilização ancestral conhecida como os Devitas. Ao entrar em contato com tinta ou sangue humano, o livro se escreve sozinho com novas seções da história dessa civilização. A quantidade de fluido usada não limita a quantidade de conteúdo que aparece. Algumas gotas podem resultar em capítulos inteiros surgindo, à medida que novas informações aparecem no livro. Mudanças retroativas na realidade acontecem. Derrotas dos Devitas desaparecem do livro e do mundo. Ruínas que não existiam passam a existir, e artefatos surgem. Os Devitas. Origem: sul central da Sibéria. Eles eram extremamente militarista, expansionista, cruel. Utilizavam escravos, sacrifícios humanos e rituais taumatúrgicos, magia real, canibais e com estrutura social teocrática. Governados pelos Devas. Esses Devas são uma casta dominante com longevidade sobrenatural. Praticavam taumaturgia poderosa e eram considerados uma subespécie separada de humanos. Não morriam facilmente. Muitos ainda não têm morte registrada no livro. O livro literalmente reescreve o passado à medida que é alimentado. Isso pode levar a civilizações inteiras voltarem à vida no mundo real. SCPs relacionados a essa civilização aparecerem ou se manifestarem espontaneamente. A realidade mudar retroativamente. O risco é global. Os Devitas estavam limitados à região da Ásia Central, mas à medida que o livro se expande, sua história se estende para o Irã, Paquistão, China, Cárpatos e mais. Isso sugere que eles poderiam voltar globalmente, como se nunca tivessem sido derrotados. Se SCP-140 fosse exposto a uma grande quantidade de sangue,
ele poderia recriar completamente os Devitas no presente. Isso o transforma em um SCP de ameaça potencial classe K, que é basicamente o fim do mundo. SCP-140 é um dos poucos SCPs que afeta diretamente a linha do tempo e a realidade histórica. Está ligado a uma civilização perdida com magia real. Representa uma ameaça passiva, mas extremamente perigosa. Não precisa se mover ou pensar para causar um desastre global. SCP-140 é, na prática, um portão para o retorno de um império maligno. O simples ato de ler ou tocar o livro com sangue pode fazer esse império voltar a existir, mais forte e mais real a cada página adicionada. Um verdadeiro SCP que escreve seu próprio fim do mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado.